entidade infeliz ameaçava-o de suicídio. O cavalheiro amigo explicava que já não dispunha de argumento para silenciar a esposa em crise. O ouvinte, que padecia da mesma injunção, buscou na doutrina orientação saudável, pedindo-lhe paciência e oração, únicos e valiosos recursos no momento, a fim de sanar a interferência de algum adversário. Sugeriu-lhe, naquele momento, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, de modo a acalmar-se e, em consequência, gerar tranquilidade na companheira. Havia tanta sinceridade e espírito de cooperação que o nosso dirigente Spinelli sugeriu-nos alguns, inclusive ao nosso passista, visitar o lar em angústia naquele momento. Terminada a comunicação telefônica, o amigo orou em favor do solicitante, e nosso mentor pôde captar-lhe a direção em que residia a família necessitada. Partimos de imediato e logo chegamos à residência do casal em litígio, encontrando o lar invadido por alguns espíritos ociosos sob o comando de dois adversários vigorosos que mais tarde compreendemos ser os denominados justiceiros. A rede cruel de perseguição era mais complexa do que inicialmente eu considerara. Como o queixoso era espiritista e frequentador da mesma instituição na qual nos encontrávamos, havia interesse dos adversários do bem em afligi-lo também, dentro, naturalmente, da lei de causa e efeito, porém com o objetivo de prejudicar o programa de cristianização da humanidade ante as soberanas luzes do Espiritismo. O que me intrigou no momento foi constatar que esses perseguidores não necessitavam de uma questão de dívida entre eles e aqueles que vitimavam. A questão era mais profunda. Todos quantos se encontram com necessidade evolutiva de melhorar-se estão automaticamente incluídos entre aqueles que os desagradam e por essa razão devem ser eliminados. Nesse sofisma, apoia-se a perversidade dos enfermos espirituais para dar prosseguimento ao seu programa de vingança contra a humanidade que um dia, através de criaturas desacisadas, quais eles neste momento, ferira-os na loucura que os dominava. Eis uma das razões básicas para a desarmonia que varre o planeta e o desassossego das existências em verdadeiro torvelinho, como consequência das filosofias nihilistas e utilitaristas que em todas as épocas se voltaram contra a ordem e o equilíbrio dos seres humanos. A predominância dos instintos primitivos caracteriza estes dias, porém, defronta aos sentimentos de beleza e amor que vicejam, embora muitas vezes asfixiados pela crueza dos atormentados. É certo que marchamos para a vitória da luz sobre a escuridão, do equilíbrio sobre o destrambelho das emoções, e a vida está sempre encarregada de perpetuar-se conforme o princípio insuperável da sua origem. Ele se encontrava na alcova de onde saíra a esposa dominada por um verdugo que acompanhou a cozinha, onde ela procurou algo fazer para distrair-se. A indução mental continuava empurrando-a para o prosseguimento da discussão com vista a possível agressão física. Spinelli solicitou mentalmente a Cláudio para que socorresse com um passe especial, a fim de afastar o vingador. Ao mesmo tempo que o amigo se lhe acercou da aura carregada de energia escura e pensamentos grosseiros, os fluidos dele começaram a diluir a nuvem mental que aturdia e conduziu ao quarto, onde se encontrava o esposo em lágrimas de agonia, também serviciado por outro perverso vingador, ante a zombaria dos circunstantes de muito baixa vibração moral. Eurípides pôs-se a orar em altas vozes, que foram ouvidas pelos circunstantes desencarnados e também ergueu as mãos em apoio ao passista, e luzes rutilantes saíram pelos seus dedos, que passaram a envolver o casal e atingir os seus perseguidores, que logo se deslocaram das vítimas, gritando com ferocidade e ameaçando-nos com expressões vis e coléricas. Os benfeitores continuaram como se nada tivesse acontecido e, alguns minutos após, respirava-se na habitação outra psicosfera, e o casal abraçado em lágrimas de reconciliação. A senhora, recuperada momentaneamente, procurava justificar-se das demoradas cenas daquela manhã, enquanto o marido, calmo, acariciava-a, rogando-lhe que esquecesse e orasse com ele,
agradecendo a Deus o bem-estar que subitamente os acometera, como se fora um milagre. Tomadas algumas decisões, Eurípides convocou alguns amigos da sua comunidade e solicitou-lhes permanecer naquele lar até segunda ordem, evitando, quanto possível, o retorno dos invasores ou a presença de outros do mesmo nível evolutivo. Asserenados os corações, que dialogavam calmamente estudando a possibilidade de tratar-se de uma perturbação para afligi-los, saímos em direção do nosso abrigo. O dia transcorreu muito movimentando não somente com o agravamento da doença no país, em face da contaminação volumosa, enquanto se anotavam simultaneamente a dádiva de algumas primeiras recuperações, que trouxeram muita alegria a todos. Ao cair da tarde, acercamo-nos do mar e ali ficamos na praia, em um recanto de beleza em comum, beneficiando-nos da natureza e conversando sobre as ocorrências do dia que se apagava. Foi estabelecido que no próximo amanhecer realizaríamos uma reunião mediúnica especial para o atendimento de algumas dessas entidades sofredoras que necessitavam de enfrentar a justiça durante o engodo de serem aqueles que aplicavam. Quando a noite chegou coroada de astros refulgentes, fomos convidados a preparar a reunião, isto é, atrair os que se comunicariam, a colocação de aparelhos próprios na prática da desobsessão e cuidados especiais com as duas médiuns, uma de cada plano da vida. Deixamo-nos conduzir pelas horas do que avançavam e nos beneficiávamos com os trabalhos espirituais da sociedade em que nos encontrávamos e com as ocorrências naturais. Meditava que silêncio absoluto é somente pobreza dos órgãos auditivos e quietude não é paralisia. Há movimento incessante em toda parte, porque a vida é realmente o milagre da movimentação. Lentamente e com segurança a noite avançou, e aos primeiros minutos do amanhecer estávamos todos na sala mediúnica, enquanto os trabalhadores espirituais da instituição, solicitados pelo nosso mentor, organizavam os atendimentos e recebiam os convidados, inclusive os irmãos Gracindo e o confrade que lhe pedira socorro, Dona Clementina, Malvina, que foram despertando suavemente com a lucidez relativa ao estado evolutivo de cada qual, todos assessorados e bem assistidos. Aproximadamente a 1 hora da madrugada, Spinelli deu início à reunião, solicitando a Eurípides que procedesse a súplica aos seus em favor do labor de socorro aos deambulantes da terra. O apóstolo sacramentano, com a voz doce e mansa que o caracteriza, suplicou ajuda ao Senhor dos mundos, depois, à Mãe Santíssima e, por fim, a Jesus, o Mestre todo amor, para que abençoassem o esforço de todos em favor da harmonia e do progresso das almas e da humanidade. Ouvíamos suave melodia que bailava no ar entre as vibrações de paz e ternura que nos comoviam, quando escutamos vozes exaltadas e movimentação inusual na sala. Estavam entrando algumas entidades infelizes, trazidas pelos encarregados de conduzi-las. Uma delas chamou-me mais atenção, porque se tratava de um anão cujo semblante estava marcado por um rancor indisfarçável e lutava bravamente para desvencilhar-se dos fluidos que o conduziam na direção de Malvina. Subitamente, sentindo a presença do espírito rebelde no seu campo áurico, a médium começou a agitar-se, movendo os braços especialmente a cabeça em atitude de defesa, quando então explodiu numa voz rouca e agressiva. Trata-se de um ultraje e armadilha com que se pretende esmagar-me. Não estou aqui por vontade própria e não posso admitir essa violência contra o meu livre-arbítrio. Eurípides, que se postara ao lado da médium e a vitalizava com um pensamento rico de amor, respondeu ao comunicante. Você tem alguma razão em reagir dessa forma, exatamente porque tem sido assim que você se utiliza para afligir aqueles a quem persegue. Não lhes respeita o livre-arbítrio, e, através de artefatos diversificados, crucifica suas vítimas. Não vejo por que você se atreve a tomar a defesa de infelizes cujas existências atuais não dão ideia dos verdugos que são esses indivíduos que estão sob os nossos cuidados. Ninguém tem o direito de realizar cobranças espirituais,
como se a vida estivesse sujeita às paixões de cada criatura. O universo tem as suas leis vigorosas e dispõe de recursos para tudo regularizar sem a intromissão dos sentimentos humanos. Mas desejo recebê-lo com prazer e explicar que não se trata de uma violência maneira como trouxemos para este salutar diálogo. Somente está ocorrendo porque o caro irmão tem sido responsável por graves problemas na seara de Jesus Cristo, perturbando pessoas abnegadas e dedicadas à construção de um mundo melhor em saúde moral e respeito humano a tudo e a todos. Gostaria que nos informasse quais são os seus projetos e a razão por que se levanta em nome da divina justiça para regularizar questões que pertencem à vida e que, por si mesmas, na decorrência do tempo passado, já mereceram necessárias correções. Você o diz, respondeu iracundo, por que não lhe padeceu a crueza, qual aconteceu entre mim e o seu protegido, esse miserável criminoso? Tenho vivido em situação de onanismo desde há muito e odeio situação há muitos séculos. Chegou a minha hora de cobrança junto aos infames que me desgraçaram a existência. À medida que falava, exudava um odor pútrido que empestava o ambiente e chorava em convulsão de ódio, esmurrando o ar e deixando-se consumir em desespero. O benfeitor, sumamente compadecido, informou-lhe: o sofrimento é um processo de difícil purificação das misérias morais, a fim de que o espírito consiga recuperar a pureza inicial e para a qual está destinado. Certamente, razões que o irmão não considera geraram a necessidade do suplício para o seu autoencontro, o despertar do tesouro da consciência. Ninguém pode, no entanto, ser o cobrador das falhas e desgraças alheias, incidindo sempre em gravames para o futuro como no caso em tela. O casal sob sua aguda perseguição está inscrito nos códigos soberanos como devedor. E o tempo dispõe dos instrumentos próprios para o restabelecimento do equilíbrio e a edificação do bem. Se você pensa que poderá afligi-los e assim vingar-se, passado o momento da derrota de ambos, como você se sentirá? Que fará após vê-los tombar no vale terrível da amargura? A partir de então, você estará em curso na contabilidade como devedor. E essa roda não cessará, enquanto o amor não luarizar, não balsamizar as feridas do padecimento. Já vai longe, bradou, revoltado, o infeliz, quando fui hostilizado pelos criminosos que me destruíram. A Inquisição Espanhola foi instituída por Isabel de Castela e Fernando II de Aragão, com as suas próprias leis estabelecidas no Tribunal do Santo Ofício. Tinham como objetivo essencial as questões religiosas. Porém as superstições e a ignorância do povo alargaram a sua chama devoradora a quaisquer situações que lhes pareciam heréticas ou demoníacas, quando não resultantes de feitiçaria. Entre esses itens, surgiram formas de perseguição cruel a ciganos, anões, como aos portadores de demônios ou os próprios demônios assim nascidos. Os massacres dessa natureza multiplicaram-se em toda parte e chegaram à Espanha, prolongando-se até o século XIX, quando foram legalmente abolidos, mas não terminados. Naquele período infame, o valor do indivíduo era resultado do poder do dinheiro e das ligações entre a Igreja Católica e a coroa. A cegueira da justiça era fácil de ser comprovada através dos crimes praticados pelos dominadores das massas estúpidas e subservientes. Eu e um reduzido grupo de anões descendíamos de Davi, um dos pais da raça de Judá, e éramos perseguidos sistematicamente, conseguindo sobreviver abjurando a nossa fé. Na condição de narranos, vivíamos fora dos muros das cidades e pagávamos impostos extorsivos. Periodicamente éramos expulsos para Portugal, onde concluíam as matanças, para outras regiões da Ibéria ou outros países que também nos perseguiam. No período de Carlos II, conhecido como enfeitiçado, por causa das suas deformidades, era terrível, e a sua corte, devassa e cruel. Entre os nobres havia um casal que se comprazia agradando ao monstro, apontando os judeus inimigos de Deus e da coroa em todo lugar. Infértil,
Também tinha outros problemas que o maltratavam, inclusive fala, que não se entendia quase, em razão do queixo projetado para frente, fruto espúrio de casamentos incestuosos. Numa das perseguições, a esposa, também da nobreza, ficou encantada comigo, miniatura de gente, e conseguiu praticamente fazer-me seu escravo, levando-me, graças aos artifícios demoníacos, por-me no seu castelo e tornar-me um animal de exposição, explorado e infeliz, permanentemente acorrentado por ser judeu e maltratado por ser um demônio vivo. Surrado com frequência, após lutas em que me atiravam para defender-me de indivíduos fortes e saudáveis, resolveu com a anuência do marido, Filipe de Castela, submeter-me ao santo ofício, e fui queimado vivo em um dia inesquecível de horror. Não ficaram na minha desdita somente as marcas da morte voraz, mas as chamas do ódio que me tem devorado desde esse momento. O mentor escutava o repassado de compaixão e deixando fazer a sua catarse, que lhe faria muito bem. Mas eu não morri. Senti as labaredas em muito tempo me consumindo sem destruir-me. Pensei estar no inferno, conforme a crença geral. Constatei depois de socorrido por um grupo chamado de justiceiros, que me ofereceu socorro na sua comunidade, também uma forma de inferno, onde seria recuperado e aguardaria ocasião para revanche, para vingança bem amadurecida. Ele narrava com expressão de angústia e desespero incomuns, gerando um ambiente de espontânea compaixão. Os nossos irmãos Gracinda e esposa, despertos e acompanhando as narrações, a pouco e pouco, foram retornando aos dias do passado de luxo e de degradação, horrorizados com o que haviam feito. O desditoso continuou na sua verbalização quase automática. Nesse ínterim, tomei conhecimento das reencarnações como mecanismo de justiça e presídio de resgate ou caminho de libertação. Não sei bem o que é, mas existe, e aguardei a ocasião do reencontro, o que se deu há pouco menos de 2 anos, quando fui atraído pelo magnetismo dele, a inconsciência e responsabilidade dela. Estavam disfarçados, reencarnados, eram outros, mas interiormente os mesmos. Passei a acompanhá-los e influenciá-los com o meu pensamento de vingança, acolhido vagarosamente nas suas falhas mentais e morais, nela, em particular, no ciúme. Ele me tem sido mais difícil, em razão das suas preocupações com o falso Jesus a que pretende servir e está gerando dificuldades aos planos da nossa organização, que é expulsá-lo do mundo. Fez uma pausa, ao mesmo tempo que o lava de dores morais e dos fluidos gentis da médium que o recebia, diminuindo-lhe a carga de angústia. No silêncio que se fez natural, o nobre Eurípides falou-lhe com afabilidade. A sua história, igual a de muitos outros irmãos nossos, comove minhas lágrimas. Também trago no coração as flechas dos males que pratiquei contra mim mesmo. No entanto, o sublime medicamento para a dor tão profunda é o perdão. Os irmãos acusados não são mais os mesmos, porquanto, na fileira dos anos do passado, retornaram mais de uma vez a aprender as lições sublimes do amor e da fraternidade. Ficaram no passado aqueles dias hórridos de barbárie e alucinação. Atualmente, o irmão Gracindo está tentando apagar as marcas dos crimes de ontem, consolando as lágrimas de quem hoje chora. A sua esposa, ainda enferma dos sentimentos, necessita de compaixão, a fim de ter forças para a recuperação necessária. Somente Deus sabe as razões do seu sofrimento naquela ocasião. Há uma causa anterior que lhe trouxe como consequência as dores da forma humana e os padecimentos propostos pela ignorância das criaturas naquela época, há mais de 300 anos. Os seus algozes estão em despertamento para o bem, especialmente o esposo, que administra a estilar escola de muitas vidas, milhares de existências que estariam estiladas ao sol do abandono, na tragédia das ruas, nos escusos caminhos dos crimes, na loucura e tombariam fatalmente no suicídio. Conceda-lhes o favor da compaixão e, mais tarde, a bênção do perdão,
que também iluminará o seu caminho, auxiliando-o na ascensão espiritual. Recorde-se de Jesus, até hoje perseguido. Parecendo recuperar a crueldade inicial, reagiu. Não me fale esse nome fatídico, que foi a causa da minha e da desgraça de milhares de vítimas. Odeio e considero quase tudo o que dele se diz uma farsa. Como poderei acreditar que veio libertar Israel do destino inglório da escravidão a Roma, como sucedera com outros povos antes, e não foi capaz de libertar-se a si mesmo? A sua convivência era com os depravados, os criminosos e viciados em detrimento do que se legislava no templo dedicado a Salomão e se cultuava nos estudos dos profetas e da lei antiga. Caso ele tivesse vindo com alguma tarefa de honra para Israel, ele traiu Jeová e o seu povo. Jesus jamais se propôs a salvar Israel pela espada, que sempre gera consequências através de si mesma. Ele veio ensinar-nos a todos que somente existe uma força e um poder no mundo que merecem ser trabalhados, que é o amor. Por isso elegeu os desafortunados, os desdenhados, os perseguidos, como você. E os homens que lhe utilizaram do nome para a prática do crime, esses sim que deslustraram a nobreza do Mestre de misericórdia e perdão. Ele preferiu ser traído, crucificado, para demonstrar que os seus ensinamentos não eram somente palavras e conselhos, mas essência de vida, porque a existência terrena, como sabemos, é rápida na sua transitoriedade, mas a imortalidade é a razão pela e para a qual existimos. As acusações que lhe são atribuídas por crimes que praticaram em seu nome não são de sua responsabilidade, e note que esse comportamento é comum à criatura humana na sucessão dos tempos. Em todas as obras de amor e de fraternidade aparecem os oportunistas que as destroem com os seus atos alucinados e seus comportamentos infames. No dia em que Jesus for realmente vivido e ensinado, estarão em relevo a caridade e o amor, guiando as vidas na direção do reino dos céus, que se edifica no íntimo do coração. Tomado de revolta, ironizou. Então, eu tenho que perdoar os meus algozes, ainda dedicados ao infame da cruz, eles, que me desgraçaram usando essa mesma cruz. O nosso plano é muito mais vasto. Está em pauta o combate a essa doutrina de fracos e covardes, que trabalham na sombra da traição e do crime, para transformar o planeta numa grande Gomorra ou Sodoma, que o nosso Deus destruirá, aprisionando a todos os seus responsáveis. Iniciaremos levando a desditada mulher à loucura pelo ciúme, sentindo-se desprezada pela farsante de quem utiliza para o nosso encontro, e à medida que ele desvaire, irá perdendo o controle das emoções e também será arrebatado pela desdita, demonstrando que o espiritismo é mais uma façanha mentirosa do que a verdade que se lhe atribui. Teremos o prazer de produzir escândalos sucessivos, depois com o rebanho de outros que estão cuidando, e o desequilíbrio do grupo terminará sofrendo interferência das autoridades governamentais. Assim, de uma pequena chama poderemos produzir um incêndio em vários pontos, porque o nosso programa de agressividade é coletivo, isto é, em diversos lugares ao mesmo tempo. Enquanto exprobrava, mudou completamente de aspecto, aquele do infeliz para o do arrogante triunfador, que se ufanava de estar a caminho da vitória. Sem qualquer inquietação, o amigo do educandário Esperança insistiu com o visitante. Todos percorremos caminhos mais ou menos semelhantes, o erro em princípio, para a aprendizagem da dignidade e da compostura depois. Deixamos cardos e pedroços pela estrada percorrida, e somos constrangidos a retornar pela mesma senda, retirando os calhaus e os empecilhos que nos ameaçam o crescimento para Deus. Esse crescimento é uma fatalidade semelhante às leis cósmicas, nada pode modificar, porque são os alicerces universais. Enquanto o amor não vicejar no sentimento humano, a criatura estará mais na faixa primitiva do que na luz sublime da emoção divina. O meu irmão veio trazido para ter diminuídas as suas dores, assim, irá cooperar conosco para que as aflições das suas vítimas atuais também sejam diluídas.
Para tanto, contamos com o seu raciocínio. Permaneça aqui na instituição por alguns dias, especialmente agora que o mundo está em quarentena, recuperando-se moralmente sob o látego de uma pandemia, que é mecanismo das leis superiores para o equilíbrio moral do planeta, e veja como são úteis e o que fazem sob a inspiração de Jesus. Posso asseverar-lhe que, se depender de mim e dos nossos amigos, todos inscritos nesta guerra de libertação, nada você conseguirá com o seu Cordeiro de Deus. A frase foi exteriorizada com uma grande ironia, método normal de zombaria para perturbar a lucidez do antagonista. Procurando demonstrar o seu falso poder na comunicação, agitou a médium e ergueu-lhe os braços com os punhos cerrados, em atitude de golpear a mesa para parecer forte. A um sinal do mentor, o irmão Cláudio aproximou-se e aplicou passos dispersivos, eliminando os fluidos pesados que ele expelia em tentativa de prejudicar a aparelhagem delicada da médium. Enquanto isso, Eurípedes induziu o desditoso ao sono reparador profundo, o que logo aconteceu, sendo desligado e conduzido por auxiliares nossos a uma sala contínua, para nova oportunidade posteriormente. De imediato, a médium Amália, em transe profundo, foi incorporada pela entidade que perturbou o casal, agora também presente em desdobramento pelo sono físico. Tratava-se de um cavalheiro com mais ou menos 50 anos de idade, que envergava indumentária religiosa de nível superior. O orgulho e a prepotência estavam visíveis na sua aparência presunçosa e nos ademanes de aparente distinção. Com ele vieram alguns áulicos, trazidos, sem o saberem, pelos construtores do trabalho. Serviam-no em contínua bajulação, que lhe exaltava a prosápia e o falso poder. Nada obstante, exteriorizava ondas carregadas de vibrações perniciosas, que lhe denotavam a faixa vibratória típica do seu estado de evolução. Deveria ter sido religioso de destaque na sua última existência fracassada, em razão da sua face estampada pelas expressões de ressentimento e desgosto. Logo que houve a perfeita identificação do seu perispírito no de Amália, podíamos ver a união de ambos que se confundiam em contínuas ondas emitidas pelos centros de força, por os perispirituais, tornando notável um fenômeno, demonstrando a supremacia do comunicante sobre o duplo etérico, que se dilui após a desencarnação. Quase víamos apenas o comunicante em todo o seu apogeu, expressando o alto significado do processo de manifestação, quando se afinam ambos os espíritos e o comunicante assume o controle da personalidade do instrumento mediúnico. A voz era tonitruante, muito diferente da médium, e repassada de uma vibração desagradável, como só ia acontecer com toda a manifestação de orgulho e soberba. Tenho a impressão, asseverou com certo desdém, de que me encontro diante de um tribunal de marginais, constrangido por desconhecida força a pronunciar-me como se estivesse sendo julgado pelos meus atos. Posso perceber, pela disposição daqueles que aqui se encontram, que estou sob leis que me submetem e às quais devo obediência compulsória. Não se trata disso, elucidou Eurípedes. O amigo conhece perfeitamente estas leis que regem a vida e se impõem, pela sua força transcendente, à vontade de todos nós. Estamos, sim, num tribunal de amor para avaliarmos juntos as ocorrências que vêm tendo lugar em nossa instituição e com os seus membros, ante o plano de subjugação estabelecido pelo amigo e outros, em torno e contra os seus trabalhadores. Como a sua adesão voluntária não seria possível, apelamos para os desígnios superiores e recorremos a Jesus, que é o nosso amado comandante, e ele aqueceu em trazê-lo até nós. O visitante, visivelmente contrariado, começou a enunciar textos em latim, à semelhança de mantras que poderiam defendê-lo das nossas energias. Sabemos que nos encontramos em guerra, prosseguiu o abençoado terapeuta do amor, e, como somos mensageiros da paz, resolvemos estabelecer um encontro pessoal,
a fim de discutirmos os itens que deram lugar a essas batalhas hediondas que vêm sendo tratadas com finalidade hedionda, destruir a ética e semear a desordem em toda parte. Assim o fazemos pelo grande respeito que temos por aqueles que se nos tornaram adversários sem que o soubéssemos, desde que os nossos objetivos repousam e se reforçam na lei de amor ao alcance de todas as vidas. Nesta instituição vigem as diretrizes do amor aos filhos do Calvário, conforme a expressão de Jesus, de modo a que nos reuníssemos para os ajudar. Afinal, todos necessitamos de apoio e de socorro urgente. Como o amigo nosso fez-se-nos adversário, confesso, aqui nos encontramos para discutir as reais e as falsas razões da injustificada batalha de aflições. Silenciou, para dar lugar ao diálogo, o que não se fez esperar. Realmente, já que você sintetizou muito bem as ocorrências, a mim me cabe dizer que sou diretor de um dos departamentos de justiça de nossa organização. Estamos já em acirrado combate contra Jesus e os seus corifeus, desmanchando os bolsões de falsos religiosos, que intimidam a humanidade com a sua falsa fidelidade, demonstrando que todos são da mesma argamassa dos seus falsos diretores espirituais. Iremos, a pouco e pouco, apagar as pegadas dos caminhos do Galileu, assim como dos seus súditos de ontem e de hoje, num mundo moderno, onde não há lugar para comportamentos místicos e éticas falsas, ocultando os conflitos internos de todos os devassos e corrompidos. Apenas lhes despertaremos as próprias viciações e os comandaremos na direção do deboche e do crime bem urdido, desfazendo as impróprias máscaras de pureza e dignidade. Também eu estive do outro lado, quando enverguei a indumentária e me fiz bispo de M. Mantinha a aparência de altivez e honra, distante da conduta mental e moral fora da sacristia e nos recintos onde podia expressar-me na realidade, longe da farsa que executava, para explorar os estúpidos e atormentados que se me submetiam à autoridade eclesiástica. Identificado com outros companheiros do mesmo ou de pior naipe, servia-me em nome da fé religiosa, permitindo-me os prazeres para os quais todos nascemos e as religiões nos pretendem castrar, como se fôssemos de especial tecedura orgânica. Ao morrer, encontrei a vida dessegrada que me permiti e fui muito bem acolhido no inferno onde trabalho e sou feliz, desfrutando de posição invejável, na administração da nossa comunidade. Sim, não encontrei o proclamado céu e tive uma decepção, porquanto somente defrontei misérias e desconfortos. Os centros de padecimento, as regiões de angústia e de recuperação multiplicam-se em toda parte, e, é claro, nós, os justiceiros, resgatamos e conduzimos para os nossos recintos todos aqueles que temos razões para combater o falso amor e a tediosa dignidade, sofrimentos íntimos envoltos nos tecidos da aparência diferente. Assim sendo, não pense que terá uma vitória fácil sobre nós, aqui trazidos covardemente pelos recursos de que se utilizam os falsos cristãos, generosos e bons, usando forças sutis para alcançarem os seus sórdidos objetivos. Sem demonstrar pressa ou qualquer enfado após a exposição mais ou menos já conhecida, o dialogador espiritual prosseguiu, com gentileza. Admiro-me com a técnica de alcançar o êxito nos seus empreendimentos. Em razão da conduta irretocável dos irmãos agredidos e hoje aqui estudados, você e os seus sequazes utilizam-se das esposas instáveis para desviar os bons trabalhadores dos seus deveres, com ameaças de escândalos que prejudicariam o bom nome da doutrina de abnegação, levantando dúvidas sobre o comportamento deles e, por extensão, de outros servidores. Equivale a dizer que todos os meios justificam os fins, chavão de doutrinas derrotistas e escravagistas. Para serem alcançados os fins, pouco importam os meios que sejam utilizados. Somente se olvidam do amor de nosso Pai pelas suas criaturas, sempre vigilante e devotado. Esquecem que a tempestade mais tumultuada sempre cede lugar à bonança retificadora, e o mal aparente transforma-se em bem comum. Jamais a traição,
a covardia, os meios derrotistas lograrão fecundar-se nos corações afetuosos e nos caracteres nobres. É certo que todos nós ainda temos brechas de fragilidade em nossa conduta, o que lhes permite interferência em nossos destinos, porém, dentro da lei de causa e efeito. Olhe o nosso irmão diretor da casa em que você se encontra e o participante das reuniões de estudos e de caridade. Não lhe comove ser o instrumento de prejuízo para as vidas às quais eles se dedicam pelo bem, pelo serviço de consolo, por amor a Jesus Cristo. Irrita-me ouvir esse nome do engabelador dos séculos de judaísmo e de cristianismo, que iremos banir da terra. Nós somos os guerreiros da luz que saímos das páginas bíblicas para clarear o mundo e demonstrar que a única razão da vida pela qual todos deveremos lutar é o prazer, o gozo infindo, a alucinação da orgia. Será isso que iremos implantar nas suas sagradas instituições? Gritou com refinada ironia. Vocês estão asfixiando os prazeres que gostam e disfarçam, tornando-se o seu calcanhar de Aquiles, o qual saberemos atingir. Sem dúvida, somos fracos, mas o Senhor é a nossa fortaleza. Quando vejo um bispo da Igreja Católica perverter-se, inspirado pelos seus pares que se encontravam cá e o infestaram, é porque o seu caráter frágil estava somente vestido de dignidade, e não a tendo vivenciado. Mas nem todas as criaturas somos iguais. A nós Jesus fascina com a sua mansidão e paz, tão misericordioso que, transcorridos 2 milênios desde quando esteve conosco, sua voz ressoa em nosso íntimo e nos enriquece de paz. Essa paz a que você aspira e não consegue em razão das suas vinculações com os erros que o subjugam. Eurípides falava com doçura e num timbre de voz que repercutia em todos nós. Experimentando a força do amor, o senhor bispo deu um sinal algo cabalístico e o seu séquito pareceu enlouquecer, blasfemando, ameaçando incorporação simultânea através de Malvina, desejosos de atacar os espíritos presentes, usando verdadeiros tacapes e produzindo uma balbúrdia infernal. Como já estivessem informados dessa possibilidade, os espíritos que zelavam pela reunião, templários que foram perseguidos 200 anos após ser criada sua ordem, alcançaram os baderneiros e retiraram-nos da sala, envolvendo-os em fluidos que faziam lembrar correntes que os submetiam. Logo depois, o silêncio voltou a reinar, e o intempestivo ex-sacerdote ululava num desespero que inspirava compaixão. Não cederei nunca, blasonava Traço, mesmo que tenha que ser queimado vivo outra vez pelos miseráveis descendentes do homem da cruz. Vingar-nos-emos a qualquer preço. Somos muitas as vítimas desses míseros e piegas religiosos da fé cambaleante e mentirosa. Eurípides, em silêncio, tinha lágrimas nos olhos ante a loucura do espírito em total desalinho. Acercando-se do atormentado, Cláudio pôs-se a aplicar-lhe passes circulares e calmantes, mantendo-o, entretanto, na comunicação de que se desejava liberar. Eurípides prosseguiu suave na terapia do perdão e enfatizou. O irmão e amigo refere-se ao seu momento no sacrifício, vítima da Inquisição, e crê-se injustiçado. Como poderiam os seus confrades comportar-se ante a sua inditosa conduta, sendo membro do Santo Ofício e mantendo uma existência de luxúria, ao aproveitar as suas vítimas para lucrar prazeres a que muitos fiéis às suas convicções se negavam e o acusavam publicamente, permitindo-se transformar o seu palácio episcopal, onde desfrutava de injustas regalias, na falsa postura de ser representante de Jesus, era apenas um usurpador dos favores vigentes, em um pântano de indignidades. O mais imoral nessa trama sórdida é que foi denunciado por um colega de aberrações, que desejava desfrutar o quinhão que lhe era concedido por cada acusação de novas vítimas, hoje reencarnado no amigo que vem perseguir por sua vez. Ninguém foge de si mesmo nem das próprias construções íntimas. Você teria sido justiçado nos instrumentos que usava contra aqueles que lhe caíam nas mãos, e como não acreditava na fé religiosa, que lhe era uma profissão vantajosa,
como para muitos tem sido, os demais criminosos davam uma demonstração de coragem e de honra, eliminando um devasso que deveria ser exemplo de honra e comportamento saudável. Naqueles já longevos dias, a religião era mais uma arma política nas mãos criminosas de bandidos a soldo de governantes de igual conduta do que aquilo que pretendia demonstrar a mensagem do Nazareno crucificado injustamente. Esse, sim, que foi julgado conforme os interesses pessoais e deu-nos o exemplo da mansidão e da irrestrita confiança em Deus. Não são tribunais de homens e mulheres imperfeitos que espalharão na terra a honradez dos deveres a que eles próprios não correspondem. O indigitado parecia atolimado ante as informações que lhe eram apresentadas, que faziam parte da sua existência vulgar e perniciosa. Pela memória, começou a repassar a hediondez e os crimes que perpetrara às escondidas e alguns publicamente. Sempre acobertados pelas vestes religiosas, que deveriam significar zelo real e devotamento ao bem, com infinitas demonstrações de misericórdia e de compaixão, conforme prometera ao concluir o seminário e as promoções com que fora beneficiado, mais pela crueldade na maneira de agir do que pelo mérito da renúncia e da abnegação. Buscando parecer indiferente ao que se lhe punha à vista, tentou informar que a situação do passado nada tinha a ver com os acontecimentos históricos daquela vida que degradara a sua, destruindo-a na forma orgânica. Eurípedes não titubeou e ripostou. De igual maneira, os seus argumentos e os dos seus compares não podem servir de motivo para combater aqueles que, desarvorados pela época infeliz e atrasada, utilizaram-se do poder para comprometer-se no desvario e na criminalidade. Eu sou inocente das acusações e fui queimado vivo. O irmão apenas experimentou a punição que aplicava naqueles que tombaram na sua insânia. Mas você sabe que o motivo era real e é só uma conduta reprochável, que se encontra marcada a fogo na sua engrenagem espiritual, nos tecidos mais delicados do seu corpo perispiritual. Lembre-se das celas que você visitava antes da punição final e das suas propostas indecorosas com cínicas com aqueles indivíduos derrotados e sem alternativa. Mergulhe o pensamento nas lembranças e as reviva agora. Com a voz monótona, como numa hipnose verbal, sugeria. Pense, reviva, volte àqueles momentos que estão vivos dentro de você. Começamos a perceber que a aparência do espírito começou a sofrer alteração na face, na cabeça e em todo o corpo que se destacava no perispírito da médium. Diante de nós encontrava-se um ser com aspecto lupino, babando copiosamente e tentando falar sem o conseguir. Contorcia-se e uivava, agitava-se, e os olhos brilhantes assustavam. Alguns dos espíritos que vieram na sua companhia e ainda estavam na sala foram tomados de pânico e começaram a gritar apavorados, sendo assistidos pelos amigos templários que os amparavam, retirando-os da sala mediúnica. Isto, falou o benfeitor ao atormentado comunicante, é o que você tem cultivado e periodicamente assume no reduto infame em que se homicia com outros servidores do mal. A partir de agora será essa sua forma física, fruto dos seus atos, e, à medida que for beneficiado em nossa comunidade, irá recuperando a complexão humana, da qual abdicou pelos sucessivos disparates que se permitiu, até que a bênção da reencarnação conduza de volta ao proscênio terrestre para a necessária recuperação. Novamente Cláudio acercou-se e deu prosseguimento aos passos de desligamento da entidade infeliz, que chorava copiosamente. Você receberá o amor, afirmou Eurípedes, daquele a quem subestimou e aviltou com a sua conduta rebelde e contínua, demonstrando-lhe a grandeza da sua mensagem e sua veracidade para os seres humanos amargurados e tristes destes dias de sofrimento inominável e intransferível. Agradeçamos em silêncio ao Pai de Misericórdia esta oportunidade de revermos o próprio comportamento, estabelecendo linhas de renovação e de trabalho edificante em favor do nosso futuro. O amor ilumina a alma que deseja amar. Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Franco. 13. As investigações prosseguem.
Os espíritos que seguiam o bispo de conduta infame pareciam aturdidos com o que acabaram de ver. Mesmo aqueles bulhentos que foram retirados da sala e conduzidos a um espaço contínuo mais se perturbaram. Tratava-se de um grupo de mais de 50 áulicos a seu serviço, que, ante o espetáculo da transformação do perispírito do seu algoz, ficaram perplexos. Já estavam acostumados a ver espíritos mutilados e deformados no antro onde viviam, mas nunca puderam entender como se operava esse fenômeno de zoantropia, por ignorarem que a mente é a grande modeladora das expressões exteriores. Entidades femininas que se degradaram no sexo vil e aberrante modelavam-se como ofídios e permaneciam com os movimentos sensuais e coleantes das sensações de baixo nível. Outros animais eram comuns na região de horrores, especialmente ursos e ovoides, que eram a fase mais degradante das manifestações espirituais degeneradas. Pouco depois a harmonia voltou às salas das nossas atividades, e ante o silêncio natural o benfeitor Eurípides Barçanufo começou a elucidar-nos. Irmãs e irmãos queridos, permaneça conosco a paz do Senhor como recurso divino, a fim de alcançarmos a iluminação. O ser humano é, na sua realidade, tudo aquilo quanto elabora nas paisagens mentais. Desde quando adquiriu a faculdade de pensar e a bênção do livre-arbítrio, as responsabilidades existenciais são frutos dessa conquista evolutiva. O cérebro, como dínamo gerador de forças impulsionadas pelo pensamento, possui a capacidade de transformar ideias em realidades, transferindo das ondas para as formas tudo quanto se constrói na área psíquica. A matéria maleável, nesse caso o ectoplasma, condensa-se em torno do campo da forma, e se passa a viver exteriormente o que é exclusivo dos conteúdos internos. De igual maneira, os acontecimentos são programados conforme os atos praticados em experiências anteriores, tornando-se efeitos vivos em expectativas de transformações. A vida humana é mais de natureza mental que orgânica, estabelecendo os parâmetros de comportamento de acordo com a cultura das ideias íntimas. Jesus foi muito claro ao expor que, onde estiver o tesouro aí se encontra o coração. Tudo quanto acalentamos nas nascentes do ser, o pensamento, passa a ser de nosso interesse inadiável, mesmo que disfarcemos, evitando que o exterior revele o ser real que está oculto. É compreensível que aspirações e anelos cultivados adquiram vida e passem a significar verdadeiros tesouros por cuja conquista se lutará mesmo que de forma inconsciente. Nas experiências do erro e do acerto, seleciona-se por automatismo o melhor, aquilo que propicia a felicidade. Em decorrência da fixação mental, vão se plasmando no modelo organizador biológico ou perispírito, muito plástico, constituído de energia muito especial, as formas que serão assumidas pelo espírito em próxima oportunidade de reencarnação. Toda forma é precedida por um modelo que lhe expressa o desejado, que se vai adaptando ao que lhe corresponde na mente. O planejamento é do espírito que emite a onda mental e em contato com o ectoplasma consegue modelá-lo com os seus elementos semimateriais ou mesmo físicos. Observe-se, por exemplo, que após a morte o espírito que foi uma pessoa míope ou portadora de algum problema que exigiu o uso de óculos ou de qualquer outro equipamento agora já não tem necessidade porque o problema era orgânico. Entretanto, ele se encontra tão adaptado àquele uso que mantém alguns desses instrumentos, embora já lhe não sejam necessários. Por outro lado, a forma em que aparece aquela na qual desencarnou, mantendo a identidade conhecida. Possuidor de diversas formas e aparências, o seu inconsciente modela no além-túmulo a que mais lhe era familiar, a de que mais gostava ou em que era mais conhecido. Desencarna uma criança, por exemplo, e deixa saudades inomináveis com imenso desejo de reencontro dos afetos que ficaram. Mas, no além, a grande maioria desenvolve-se como se estivera no corpo físico e, quando os afetos vão encontrar aquele ser amado, ele toma a forma em que desencarnou, não a que no momento reveste, que poderia gerar um grande choque.
Passado um período de adaptação e convivência, o espírito volve ao natural do momento que vive. É de muita relevância a vida mental, porque é fomentadora de necessidades reais e falsas, assim como mantenedora da memória de todos os acontecimentos e clichês formulados. Eis porque a recomendação de não pecar por pensamentos é muito válida, porquanto da mente a ação separa apenas oportunidade para aqueles que não têm controle sobre a fonte das ideias. Manter, quanto possível, o pensamento lúcido e tranquilo, qual um lago sereno, é o ponto ideal que todos devem alcançar, para então edificar nessa paisagem nobre e serena as futuras programações evolutivas. A disciplina mental é urgente e necessária em quaisquer fases existenciais, porque se trata apenas de um hábito. Ninguém de estrutura normal vive sem pensar. Toda vez, portanto, quando seja atingido por uma ideia frívola, embora interessante, substitua por alguma outra vantajosa que lhe ocupe lugar. Por essa razão, o trabalho exerce uma função terapêutica valiosa nos indivíduos, porque estando sempre preocupado com as realizações em pauta não se torna vítima da hora vazia, quando surgem perturbações decorrentes da ociosidade mental. Todo espaço na mente deve sempre estar acionado para objetivos edificantes, nos quais os sentimentos se aprimoram e a vida se exalta. Houve uma pausa prolongada, para nos ensejar digerir, pela reflexão, os valiosos comentários. O silêncio permitia-nos escutar a respiração de todos. O seguir, o benfeitor prosseguiu. O que mantém um espírito aferrado à vingança por séculos de espera, mesmo conhecendo as leis da imortalidade e do progresso? É o pensamento alucinado que fixa a ideia e perde-se no tempo e espaço, que, para ele, o desesperado, tem o sabor de agora. Quando for possível ao espírito compreender que somente o amor pode propiciar felicidade, em qualquer circunstância, tempo e lugar, a oportunidade de transformar adubo em flores, desgraça em ventura. Os sentimentos primitivos, porém, a que se dá muita atenção, mantendo-os através de conceitos ultramontanos e superados, não permitem espaço para a compreensão de que todo esse tempo transcorre a prejuízo de quem assim os cultiva. A lei do perdão, fomentadora da paz, fixa igualmente e materializa-se graças ao mesmo fenômeno, a mente fixa, a monoideia. As transformações perispirituais primitivas muito comuns nos seres atrasados dão lugar aos contos imaginários do passado, sobre vampiros, casas mal assombradas, vinganças diabólicas, dominação de bens materiais, mesmo após a morte toda a cadeia de malhas que as criaturas criam para si mesmos em face da ignorância. De maneira idêntica, nos lugares espirituais onde renasceram seres beneméritos da humanidade foram realizadas obras de amor e de progresso, movimentos de louvor e desenvolvimento moral das pessoas, porque permanecem imantados na psicosfera aquelas vibrações que envolvem as regiões, mantendo-lhes as lembranças felizes. Acontece, no cotidiano, acidentes de veículos em determinadas estradas, ficando malsinados os lugares onde sempre se repetem as mesmas trágicas ocorrências. A razão primordial é que, invariavelmente, os acidentados, não preparados para a desencarnação, permanecem nos lugares em sofrimento, muitas vezes agredidos por espíritos desditosos, e criam-se psicosferas sombrias, que aturdem outros viajantes descuidados ou invigilantes. O apego exagerado a bens materiais, residências, joias, pertences e mesmo pessoas por afeto doente normalmente induz o espírito que assim procede a manter a ideia da posse alucinada, rebelando-se e atacando todos aqueles que inadvertidamente se interessam pelas suas propriedades. De grande benefício é a oração, que beneficia aquele que se envolve nas suas vibrações formosas, como aqueles que se acercam com sentimentos negativos e inamistosos. Em muitos segundos matrimônios, em decorrência da viuvez,
É muito comum o desencanado acreditar-se traído e investir contra o substituto, dando lugar a obsessões de variado curso, a depender das circunstâncias e dos créditos ou débitos dos envolvidos. Todo esforço deve ser investido na conduta mental saudável, na emoção equilibrada, a fim de que os atos sejam louváveis e promotores de bem-estar daqueles que assim se comportam. Os chamados milagres existenciais são resultados de leis desconhecidas ou não respeitadas, porque tudo em universo obedece ao mesmo programa de amor e dever inadiáveis. Pensa no bem e a luz da paz clareará os teus passos na direção do teu triunfo imortalista. Nunca te permitas, sejas quem for, duvidar das soberanas leis da vida, porquanto são elas que sustentam o cosmo no infinito e as micropartículas na sua união e desagregação. Desejando que todos compreendamos e hajamos com sabedoria, deixemo-nos arrastar pelo pensamento cósmico na direção da plenitude, que é o reino de Deus dentro de nós. Silenciando, experimentamos imensa tranquilidade, acreditando ser muito fácil a busca do Pai em tudo e em todos. O amor ilumina a alma que deseja amar. Na sinfonia do silêncio na madrugada festiva de astros no Império, podíamos ouvir os soluços das ondas do mar quebrando-se nas praias belas que as confortavam. Os espíritos que vieram acompanhando o ex-religioso e foram detidos, quando desejaram produzir desarmonia na sala durante a sua doutrinação, ouviram o benfeitor em estado quase de transe, como resultado da ambiência vibratória. De imediato, entenderam o irmão Spinelli, que lhes dirigiu a palavra explicando a razão por que ali se encontravam, que era a oportunidade que o amor a todos oferece, a fim de que se desperte para as responsabilidades da vida. Ninguém vive uma troca, e o universo não é um amontoado de coincidências e inutilidades. Conclamamos a mudança de atitude mental, sendo-lhes facultado ficar no local em que estávamos ou voltar à sua região de ignorância e primitivismo. Também elucidou que neste período todas as edificações do mal seriam saneadas e os seus habitantes iriam ser reconduzidos à reencarnação ou, de acordo com as cargas vibratórias resultantes da conduta moral, seriam recambiados a planetas inferiores, em razão da mudança que se vem operando na Terra para melhor. Todos terão a oportunidade de ascender, de prosseguir ou de permanecer nos estados emocionais que lhes pareçam melhores. A sua opção encaminhá-los às organizações encarregadas da imensa tarefa de transferências residenciais. Houve ligeiro tumulto, acalmado pelos amigos templários e trabalhadores da instituição, porque o medo assustava alguns, enquanto outros lamentavam o tempo aplicado à situação deplorável em que permaneceram. Mediante palavras generosas e gestos simpáticos, os promotores da ordem separaram os grupos por afinidade de anêlos e de imediato foram retirados do recinto, sendo encaminhados para as diversas unidades de seleção em outra esfera. Logo, em breves minutos, o ambiente recuperou a harmonia espiritual, e o nosso Eudalbo entreteceu comentários acerca da pandemia, explicando que os denominados picos de atividades, embora denunciassem os momentos mais graves das contaminações, continuariam de acordo com o procedimento das criaturas humanas. O expurgo pela enfermidade prosseguiria ainda por um bom espaço de tempo, até quando a conscientização dos enfermos, que, de certo modo, todos o somos, em espírito, criasse a imunidade tanto para evitar recidivas como continuidade do processo contagioso. A raiz do problema pandêmico qual de outra ordem encontra-se nas fontes mentais e morais dos seres terrestres, que podem mudar de tipo de infecção, permanecendo na mesma posição de fragilizado e sujeito à contaminação. Antes do encerramento das atividades espirituais, o amigo Spinelli informou que no dia seguinte haveria uma reunião em lugar próprio, com membros de diversos grupos espalhados pelo país. Solicitou a manutenção do espírito de caridade e de amor, fluindo das nascentes do coração de onde jorram o bem e o mal.
Esclareceu que os nossos comentários tivessem sempre a tônica do otimismo e da irrestrita confiança em Deus, ao mesmo tempo considerando que a oportunidade que desfrutávamos era uma bênção incomum, auxiliando-nos no crescimento íntimo e no espírito de fraternidade. Dia chegará, concluiu Traço, e muito em breve, quando as aparentes barreiras